É uma noite muito especial para a Actiló. Hoje a gente está aqui com o nosso time de tributário, Rodolfo, a Ana, a Aline com a gente aqui também, né? E hoje a gente vai falar um pouco das oportunidades, né, das objeções, dos paradigmas, dos medos. Mas vamos lá, Ana, vamos começar. O que é recuperação de crédito tributário? Quais são as premissas, né, para a gente conversar isso e a gente falando um pouco também, olhando já para o dia a dia do empresário. Tá, bom, para a gente começar, né, de uma forma bem simplificada, a recuperação tributária é a restituição de impostos que são pagos ali de forma indevida. E, por incrível que pareça, isso acontece na grande maioria dos casos. Então, a gente até tem estudos aí de que cerca de 95% das empresas hoje no Brasil recolhem algum tipo de imposto acima, né, do que deveria ou de forma indevida. E a recuperação tributária, ela é um direito do contribuinte, né? A gente tem previsão legal para isso. A gente tem previsão orçamentária para isso. Então, realmente é um direito desses contribuintes, porque a gente tem a parte enfim, os impostos instituídos por lei limitados à forma de cobrança. Então, aquilo que é acima disso não deve ser recolhido e o contribuinte tem que resgatar isso aí, né? Um ponto que a gente tem que ressaltar, por isso que é muito importante a gente ter atenção a isso, é que a gente tem ali a limitação do prazo prescricional para restituir. Então, independente do prazo em que essa empresa acabou sofrendo esse pagamento indevido de impostos, ela só vai poder restituir os últimos 5 anos. Então, por isso que é muito importante que as empresas tenham atenção a isso, né? Porque senão a gente vai deixando muito dinheiro ali para trás e a gente sabe que a própria carga tributária normal do nosso país já é muito alta. O Brasil, ele está no topo do ranking, né, dos países com maior carga tributária. Esse é um ponto importante, assim, para a gente trazer para os empresários, né? Porque a gente sempre fala isso, a gente repete muito, né? A questão de o empresário tá deixando dinheiro na mesa. Exatamente. E aí, como que a gente pode ajudar esse empresário a realmente melhorar o fluxo de caixa dele, permitir com que esses impostos que ele está pagando de forma indevida, que muitas vezes ele nem sabe desse direito, ou se sabe, tem uma informação às vezes inadequada de qual é a via melhor para fazer essa recuperação, e trazer isso, né, de uma forma clara para ele. Porque aí tanto se fala da reforma tributária, tanto se escuta na notícia e na mídia, e a gente também deixa de olhar hoje. O que a gente tem agora para ser feito, né? Para ajudar o empresário a pegar esse dinheiro, vamos dizer que ele vai ter ali de recuperação de crédito, que ele vai fazer um eventual abatimento, para ele fazer um investimento dentro da empresa dele, que muitas vezes está parado. Exatamente. Rodolfo, o que você acha dos primeiros passos, assim, pra gente, quando a gente olha para uma recuperação tributária? Não, show. Primeiro é a desconsideração, tirar aquele estigma de que é algo errado ou que eu estou querendo tirar vantagem de alguma coisa. Isso não existe. Então é o primeiro ponto. A gente sempre escuta, né? Mexi com recuperação de crédito, exatamente. acendi o alerta vermelho da Receita. É criar problema com a Receita Federal. Parece que é uma coisa ilegal. E muito pelo contrário. Então, assim, primeiro a Receita Federal já tem um suporte para isso, ela já está esperando a recuperação, a restituição. É um imposto que é pago a maior, ou seja, o próprio empresário ele já pagou aquele imposto, não teve o retorno devido, e essa parte dá para cortar, né? Pode. Então, perder não, beleza. Vai Vamos voltar aqui agora. Deixa eu perdi. Bom, primeiro ponto, a gente tem que entender que se eu paguei a maior, quer dizer que eu estou... Nossa, tá difícil hoje. Fica tranquilo. Calma, fica tranquilo. E é difícil. Mas, vamos voltar. Vamos. Faz de conta que você tá com o André, eu sou o André. Cara, fica mais fácil. Então, vamos recapitulando, né? Então, Rodolfo, a gente queria que você explicasse para os empresários quais são os pontos principais de uma recuperação de crédito, quais são os pontos de atenção que a gente deve ter a recuperar um crédito tributário, porque a gente escuta muito assim dos clientes. Eu vou fazer uma recuperação de crédito, eu vou acender o alerta vermelho da Receita Federal, eu vou ficar na mira da Receita Federal. Só que hoje a gente também tem que entender que essa uniformização da tecnologia
cada vez mais está difícil a gente não estar na mira da Receita Federal. Então, qual que é a importância? Queria que você colocasse esse ponto, né? Do que são os pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma recuperação e o porquê que a gente tem que entender que a Receita Federal não vai nos perseguir por isso. Até numa linguagem coloquial mesmo, né, Adolfo? Nada indo nos termos que a gente tem, qual a resolução, qual a norma, não, é mais ou menos na prática, assim, tá? Como que funciona isso? Sou empresário, eu tenho uma PJ, né? A gente sabe, depois a gente vai nichar, né, algumas coisas nesse sentido, mas, pô, eu sou uma empresa, eu tô no lucro presumido, eu tô no lucro real, eu atuo nesse segmento, eu sou um médico, a gente vai falar um pouco de médico, né? Clínicas odontológicas, oportunidades na área da saúde, enfim, né? Então, como que, olhando assim, mas de forma geral, pô, tô eu lá, cara, só tô pagando, e aí? Será que eu tenho alguma oportunidade? Como que eu penso isso? Legal. Por onde que ele começa? Bom, primeiro é fazendo uma análise, identificando a roupagem societária, a roupagem tributária ali da empresa. Então, olha, estou no lucro presumido, estou no simples. Cada roupagem formal tributária ali vai ter um tipo de recuperação, certo? Então, primeiro, a recuperação tributária é um imposto que eu paguei a mais. Estou dentro da legislação, estou legal. E a Receita não vai mandar uma cartinha. A Receita não vai mandar uma cartinha. A mais. Exatamente. Isso é a mais. O que acontece é que, como a maioria das empresas elas estão recolhendo de maneira errada, acende o alerta vermelho de que eu tenho que esconder o dinheiro de alguma forma para pagar menos imposto. E, na verdade, é o contrário. Por quê? Quando eu estou dentro da legislação, quando eu estou recolhendo corretamente, aparece a chance de eu aproveitar os benefícios tributários como a própria recuperação. Então, vamos citar um exemplo aqui da parte da equiparação hospitalar, que dá para fazer uma restituição também. Bom, isso é legal, está na legislação há muito tempo e tem várias clínicas médicas que não aproveitam desse benefício. E eles estão deixando dinheiro na mesa, deixando de colocar caixa para dentro da clínica e aí o empresário se pergunta, o médico se pergunta, mas por que a outra clínica tem um preço menor que eu? Por que a outra clínica está conseguindo crescer? Porque ela está justamente conseguindo aproveitar esses benefícios, colocando caixa, fazendo o dinheiro girar, e o empresário, ou porque o contador falou para ele que isso é perigoso, que a receita vem até ele, e na verdade a receita não vem. Então, o que vai ser analisado é, olha, o procedimento para fazer essa recuperação, ele está correto? Ele seguiu os parâmetros da lei? Ele foi feito ali de forma administrativa ou judicial? Dentro daquela normativa? Se tem os requisitos. Se tem os requisitos, exatamente. O grande medo, principalmente pelas notícias que a gente vê na mídia, é que, olha, teve uma multa de X milhões de reais. Mas por que isso aconteceu? Em decorrência do prestador de serviço, que na hora de pensar ali de forma oportunista, tentou fazer o recolhimento de forma indevida, como acontece em todo o âmbito, em todas as profissões, todos os ramos. Exatamente. Mas com isso, o empresário ele não pode se ater a isso e deixar dinheiro na mesa, deixar de ter caixa, deixar de fazer recuperação e simplesmente seguir na legislação. E aí vem o alerta de fazer com pessoas responsáveis que tenha expertise, então a especialização no assunto. E ressaltando que no primeiro momento administrativamente, né? Porque muitos deles têm, não, mas eu não vou mexer com fórum, eu não vou se for pela via judicial, então, assim, acho que legal, fala um pouquinho sobre isso também, né? Como que é o procedimento administrativo, né? Então, a depender do tipo de restituição, da formatação que a gente aplica, a gente vai estudar qual que é a melhor forma de executar e disponibilizar esses créditos. Então, tem muitas situações que a gente pode buscar isso pela via administrativa, que nada mais seria do que fazer uma correção. É importante trazer que, quando a gente faz o trabalho de recuperação, onde a gente faz essa análise, então a gente primeiramente vai analisar toda a tributação, todas as escriturações fiscais e contábeis daquela empresa. A gente pega esses últimos 5 anos e avalia como ela apurou e recolheu os seus tributos. E aí a gente consegue, fazendo essa comparação com a determinação legal, identificar onde é que houve ou não um pagamento indevido. Esse ponto é muito interessante, porque assim, a gente escuta muito, né, na prática ali dos clientes, os questionamentos dos clientes. Mas eu não quero correr riscos.
Mas eu tive um amigo que fez uma recuperação de crédito e daqui 10 anos a Receita Federal veio e ele teve que pagar uma barbada, ele teve que pagar uma bolada. Sim. E essa questão do pedido administrativo é quando já tem ali uma posição da Receita Federal sobre aquela compensação de crédito, é algo seguro, né? É algo ali que a gente já tem uma recomendação, que a gente já tem uma possibilidade de fazer esse pedido, mas como a gente brincou, a Receita Federal ela não vai mandar uma cartinha lá para o empresário e falar, olha, meu querido, você tem aqui um dinheirinho para receber. Sim. A gente tem que ir lá da mesma forma com que existe a contrapartida deles, dizer, olha, peraí, tô pagando um valor aqui a mais e a legislação me permite que você faça essa devolução para mim. E aí isso é um procedimento seguro. Exato. É que assim, o que acontece nesses casos, quando a gente ouve falar, mas eu soube que a empresa tal teve um problema. Então assim, se ela teve um problema, é porque provavelmente o crédito que ela pediu não era um crédito que ela tinha direito, não existia, ou ela solicitou um valor acima do que era realmente que ela tinha direito, ou ela utilizou uma forma, um processo de disponibilização desse crédito de forma indevida. Então é uma falha ali na parte da própria operação, né? Então, assim, ter problema com recuperação é porque essa recuperação ela não era devida ou ela foi feita de forma incorreta. Então, quando a gente faz no administrativo, a gente já tem, muitas vezes a gente tem uma oportunidade que a própria Receita Federal hoje considera e reconhece, que houve uma falha porque a legislação determina uma forma e a Receita Federal cobra de outra. Isso acontece muito. É como se a Receita não seguisse a legislação. Então, muitas vezes, ela sente que ela tem essa autonomia e de cobrar da forma que ela julga correto. Então, quando a gente questiona isso judicialmente e acontece um volume muito grande de contribuintes e empresas pedindo isso na justiça, ela própria reconhece. Ou, muitas vezes, a própria... lá nos tribunais, tem uma determinação que fala, olha, Receita, agora você vai ter que acatar isso aqui. Vai ter que acatar isso e vai ter que fazer e aí ela edita instruções normativas, e aí ela se posiciona e fala, tá bom, agora a gente aceita isso aqui. Mas aí cabe o contribuinte procurar a Exatamente. Receita Quem ficar quieto vai continuar recolhendo da maneira indevida. E outras situações onde a gente encontra a recuperação é simplesmente uma correção, porque houve uma forma de apuração incorreta, por desconhecimento profundo da legislação, porque a gente tem um complexo normativo de normas ali, de regras de tributação muito extenso. Diários, né? Às vezes. Diários, então assim, a gente tem uma dinamicidade muito grande, são normas sendo editadas a todo instante, que é muito difícil acompanhar. Então acaba que na rotina, muitas vezes, dos escritórios, vão surgindo esse descompasso de acompanhar essas mudanças e as apurações acabam acontecendo de uma forma indevida. Então esse trabalho acaba sendo um trabalho que a gente chama de compliance, de conformidade. Então essa a gente palavra faz... a gente gosta, né, Caio? Compliance. E é muito importante. Transparência. Então é legal linkar isso. A recuperação, ela tem esse viés de compliance, de conformidade. Então quando a gente faz a conformidade, você acaba tendo uma economia, porque a gente encontra um formato diferente, que é o correto, de apuração de impostos, e você olhando para trás e fazendo esse trabalho nos últimos 5 anos, te gera um valor a restituir. Então, por isso que a gente tem que desmistificar essa questão desse medo de fazer esse trabalho, porque ele nada mais é do que aplicar a legislação na sua empresa, da forma correta. Ou trazer essas oportunidades que, por falta de desconhecimento, ou porque a Receita está ali teimando em seguir o que a lei já determina, e aí você vai deixando o dinheiro na mesa. Você tocou num ponto do medo, né? Eu acho que isso é uma... A gente tem empresários, né, que lidam com medo, dor, não quero mexer nisso, mas eu acho que uma coisa, desmistificando, e você falou essa palavra também, eu acho que um ponto importante é o contador, né, Rodolfo? Perfeito. A gente vê assim que o contador, ele é o cara, em princípio, de confiança, né? Às vezes muito tempo, tá né? acompanhando gerações da família. É um relacionamento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que é o envolvimento disso nesse tipo de trabalho, né, do contador. Acho que é legal no dia a dia. Como que funciona? Não, perfeito.
Primeiro, é que para mim, pessoalmente, causa uma certa estranheza o contador não estar aberto a aproveitar oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente analisa a legislação tributária. Quanto ela é complexa, quanto ela é difícil. E aí a gente tem que separar algumas áreas também. Então, fiscal, contábil e tributária. Então, a gente tem advogados tributaristas, temos contadores, justamente por causa dessa diferença entre até que ponto entra a seara de um, até que ponto entra a área do outro, a especialização de A expertise de cada um, né? O a limite expertise até de cada um. do nosso Exatamente, conhecimento ali. exatamente. Sim. E por, às vezes, ser desconhecido por parte do contador, ele mesmo fica com receio Seguro. e, em decorrência do relacionamento, acaba transferindo essa insegurança para o empresário. Não mexe nisso. Exato. É um Deixa reflexo. quieto, né? É um reflexo. Eu não vou assumir esse risco. Exatamente. E, na verdade, ele tinha que ter medo não da isenção, do benefício, da restituição, e sim disso ser feito de forma errada. Mas não é o que acontece. Ele tem medo disso ser feito. E muitas vezes quem acaba perdendo com isso não é o contador, é o empresário. E, Rodolfo, você tocou num ponto também que é legal trazer esse esclarecimento para o empresário, porque nós, como advogados, o contador ele é uma peça fundamental para o nosso trabalho. Exatamente. Né, em diversas áreas que a gente tem, na criação de uma holding, na recuperação de um crédito, nós temos que ter outros braços ali que vão nos auxiliar, vão chegar num determinado momento que a gente não consegue romper uma barreira de um conhecimento. E o que a gente verifica hoje nessa questão, né, além às vezes da questão do desconhecido, do é melhor a gente ficar por aqui, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, é a questão também de muitas vezes fazer um trabalho mais personalizado, porque a recuperação de crédito de forma adequada, como a Helena fala muito bem, ela não é simples. A gente tem que fazer a segregação dos produtos de forma adequada. Então, eu queria que você explicasse para o empresário, assim, qual que é essa diferença de quando a gente pega profissionais, prestadores de serviços que hoje estão trabalhando com softwares, por exemplo, para colocar ali os itens, para verificar essas revisões, e quando a gente consegue fazer a segregação adequada do item por item, para colocar na receita realmente somente aquilo que vai ter a restituição, e aí a gente consegue trazer a segurança. Como que funciona esse procedimento para o empresário? Esse ponto é muito importante, que é o que separa as falhas... Os meninos dos homens. Exatamente. É o profissional genérico do especialista. Então, a gente tem hoje franquias, empresas de soluções tributárias, etc., que vendem software que, olha, qualquer um consegue fazer restituição. E aí não é bem assim. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma nota e são alguns impostos dentro daquela nota e dentro desses impostos, alguns produtos que estão ali que vão ser feita essa segregação. O software ele não tem toda essa expertise. Ele acaba somando tudo e dividindo, digamos assim. Então, ele soma, segrega essa parte do imposto, mas ele não entra na especificidade daquele produto específico. E aí o software manda tudo para receita, né? Exatamente. É que, na verdade, o software ele faz uma apuração, mas essa apuração, ele facilita a execução, mas essa execução desse relatório, ele tem que ser revisado e auditado, que é o mesmo procedimento que a Receita Federal vai fazer. Então, o software, ele simula um cruzamento de informações, só que essas informações, muitas vezes, elas já vêm com algum erro. Porque quando a gente fala de um varejo, por exemplo, onde a gente tem a questão dos produtos e a gente tem os itens das notas fiscais, esses itens, eles são cadastrados pela própria empresa, né? Então, ele contém as informações que vêm da própria empresa. E como que as empresas geralmente cadastram, né? Fazem a classificação fiscal dessas mercadorias? Muitas vezes eles importam a nota de entrada e replicam os códigos. Entendi. E aí também ali não existe uma fiscalização sobre isso. Não existe isso. Né? E não existe uma auditoria interna quando a gente trata de pequenas e médias empresas. Claro que isso é um procedimento, uma prática muito comum em empresas de médio e grande porte. Mas ainda assim, muitas vezes, pelo volume, essa auditoria interna ainda acontece falhas. Não é à toa que a gente teve o caso, por exemplo, da Americanas, né? Que a gente teve aquele problema. E olha que era auditado por uma Big Four, né? Que era uma das maiores empresas de auditoria. Então, acaba acontecendo essas falhas mesmo. Mas a gente tem que avaliar item a item. A gente tem que fazer essa auditoria
mesmo com o software que vai otimizar essa análise. Mas tem que ter ali um especialista por trás disso, um ser humano. Isso não é um trabalho revisão, né? Que dá para você confiar 100% na tecnologia. É que não é só o item, não é só a nota fria, a nota fiscal, é também todo o processo. É o conhecimento humano daquilo. É pegar a especialização do profissional e mudar o processo. Por exemplo, no cadastramento dessa mercadoria, como a Ilana citou, é ir lá e ensinar, adequar... algo mais profundo é mais também, profundo, né? Você chegar para o empresário e falar, exatamente. Olha, a gente estava fazendo aqui a análise para fazer a sua apuração e a gente também identificou aqui uma falha dentro do seu procedimento interno que tem que ser corrigido. Porque por mais que você faça um bom trabalho, se o empresário também não faz essas correções, se o contador não vem acompanhando o seu trabalho... O trabalho não se torna eficiente, é uma cadeia. E muitas vezes a gente vê assim, os empresários questionam, mas por que o meu contador já não está encarregado e fazendo isso? Mas é que tem a parte que é do próprio empresário. Então assim, as contabilidades, se ela não tiver um setor específico de consultoria tributária, ela não tem capacidade de braços ali para fazer essa revisão em cada cliente. Então, ela vai trabalhar com as informações que vêm lá da empresa. E se essa informação já está errada na origem, na fonte, porque eles também se utilizam de sistemas pela questão do volume de demandas. A praticidade, senão seria inviável. Hoje em dia é inviável. Então, os sistemas da contabilidade puxam os códigos que vão dizer ali qual que é a tributação daquele produto. Se esse produto já vem com o código errado, ele vai ser tributado errado. Então, o nosso trabalho e obter crédito errado também. Muitas vezes, porque a gente encontra empresas que pagam a maior, e aí a gente tem a possibilidade de restituição, mas tem muitas empresas que estão pagando errado, menos do que deveria, por esse erro no cadastro de produtos. E aí você está correndo um risco. Então, quando a gente fala em esse receio de fiscalização, esse receio tem que existir nesses casos. Por isso que, além da recuperação, que eu disse, a questão da conformidade, ela é importante porque ela traz essa visão para o empresário. Peraí, eu estou pagando a mais, eu estou pagando a menos, eu estou conforme, eu não estou. E aí, se não estiver, aí sim a gente tem que se preocupar. E isso a gente vê no diagnóstico. A gente vê isso no diagnóstico. Legal. O diagnóstico tributário traz esse Fala panorama. Um pouquinho dessa parte, como que funciona o diagnóstico. O diagnóstico a gente sempre assim, vai pontuar qual que é o ramo de atividade daquela empresa, para a gente já tem, né? Identificar as oportunidades que teria ali então, relacionado àquele nicho. Já tem algumas coisas delimitadas. Se a gente está trabalhando com empresas do Simples Nacional, se são empresas do lucro presumido, se são empresas do lucro real. E aí, qual que é o ramo de atividade? Se é prestador de serviço, ou se é um varejo, se é uma indústria. Então, já tem esses pontos para a gente já ir direcionado, quando a gente vai avaliar os documentos, em pontos específicos. Mas o diagnóstico, a gente vai avaliar toda a tributação da empresa. Então, a gente olha desde tributação federal, municipal, se for o caso, estadual. A gente avalia todos os tributos, todas as operações. É um raio-x. O pente fino. É o pente fino para identificar se está tendo a tributação errada, seja para mais, seja para menos. Quando for para mais, é aí que tem a recuperação tributária. E aí eu acho esse ponto, assim, legal do especialista, quando a gente tem acesso, né, Rodolfo, a essas informações, porque a gente sempre, né, fala para o cliente, né, vamos assinar o NDA, vamos abrir os números, porque não é tão simples, às vezes, trazer essa informação para a mesa, e a gente precisa também confiar naquela pessoa que a gente está abrindo. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, dessa questão, que muitas vezes as pessoas acreditam que estar na informalidade é mais benéfico do que você se regularizar. E aí elas deixam... um parcelamento. Depois eu faço um refis, eu vou lá pra frente, eu faço um parcelamento e tá tudo bem. E na verdade, às vezes, como eles não têm essa orientação jurídica adequada, você às vezes pagando uma guia, e a gente teve um caso lá no escritório, né, que estava totalmente inadequado, e aí a gente foi fazer um planejamento tributário para ele pagou uma guia de R$1.000 e evitou uma multa de 150 mil. Isso. Então, olha o impacto, né? Aline, como a gente já vem acompanhando na prática, a maioria das empresas que tentam dar esse jeitinho, eu vou sonegando daqui, sonegando de lá, na hora que coloca o cálculo, o valor de imposto que ela paga mensal e o valor de imposto que ela pagaria estando regularizada, mas aproveitando isenções e benefícios, talvez
estando regularizada, ela vai pagar bem menos. Bem menos. Só que qual que é a grande importância aqui? É o risco. É o risco de não receber, o medo da Receita Federal é receber a cartinha lá com a multa. Sim. Então, se você faz tudo regularmente e aproveita a restituição de forma correta, esse medo não deve existir, não tem que existir. O medo é o da, entre aspas, informalidade. Que não é porque você tem um CNPJ que você está formal. Sim. Não é porque você gera 2, 3 notas fiscais. Mas como que funciona meu fluxo de caixa, entrada, saída, ter esse controle e tá ali regularizado mesmo e aproveitando os benefícios. E aquela questão que eles bagunçam tudo. E- CNPJ, Isso, CPF, exatamente, não tem pessoa uma diferenciação. física, pessoa jurídica, não tem Exato, essa diferenciação, né? Por isso que eu falo dos braços, por isso que é importante ter o contador do lado. Já que o contador é esse primeiro contato, porque o advogado tributarista não é obrigado nas empresas. O contador você é obrigado a ter. Exato. Você precisa ter Uhum. o contador. Então, querendo ou não, ele é o primeiro acesso aos números da empresa. E esses números podem estar bagunçados ou não. Então, é o contador que vai auxiliar ali nesse primeiro momento. Só que, por óbvio, ele não E consegue... a gente pode auxiliar. E a gente pode Exato. auxiliar. Por óbvio, o contador, como todo mundo, tem um limite de atuação. Então, ele vai até um certo ponto. E é justamente que entra o trabalho do especialista, do advogado tributarista, em analisar depois do limite do contador. E fazer esse trabalho ali em conjunto, realmente. É um complemento. É um né? complemento. Verdade. Nós precisamos dos contadores. Esse é o primeiro ponto. E os Sim, contadores é uma união precisam da harmônica. nossa expertise justamente para trazer mais segurança para quem? É para o cliente. Inclusive pro cliente questionando, né? no Inclusive prática, questionando, Sim, e exatamente. inclusive mitigando o risco. Exatamente. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Outro ponto. Todo mundo tem medo de receber a cartinha, tem medo da Receita Federal. Se estiver tudo regulamentado, não existe esse medo, não existe nunca vou receber. Não é assim que funciona. Talvez a Receita questione uma restituição, por exemplo. Mas se você fez tudo adequadamente, A não gente tem já problema. tem uma defesa pronta para estar apresentando para o E cliente. essa defesa, nós tratamos com muita naturalidade. O cliente ele não vê com essa naturalidade. Por quê? Porque está tudo correto. A defesa nada mais parte do procedimento. exato, nada Do mais que é do que reforçar os Isso. documentos. A e Receita apresentar na perguntando, Deixa o que pronto, foi né, pra feito. ele, a defesa, inclusive. Fica pronto. Os próprios relatórios, O nosso né, de trabalho é a defesa. Porque é tudo correto ali, minucioso. O pente fino que a gente está conversando aqui Já, é a defesa. na apresentação do diagnóstico, a gente já consegue deixar tudo preparado para uma eventual Sim. fiscalização. Exatamente. Então, Sobre essa questão da sonegação, né, é uma coisa que eu acho legal a gente falar, até porque a gente sabe que Dá medo também. dá medo e acaba sendo uma prática muito comum, né? A gente vivencia isso, mas assim, porque falta ter esse entendimento mais profundo dos impactos da sonegação. Né? E conforme você falou ali da questão de o pessoal achar que eu vou sonegar, eu estou economizando. Sim. Mas eles não Uma falsa avaliam de uma realidade. falsa realidade. Primeiro porque você se expõe ao risco de sofrer uma autuação, demore isso o tempo que for, ela pode chegar a qualquer momento e ela sempre vai levantar ali os últimos 5 anos cobrando com multa e juros, multas que podem chegar a 150%. Então aí acaba que aquele Altíssimas. período que você Ou economizou... seja, o empresário ele tá correndo o risco, e a gente fala muito isso para os clientes, né? De quebrar. Porque Exatamente. se vem uma multa dessa, será que você tem capacidade financeira para arcar de com arcar isso? com isso. Porque é uma coisa, às vezes, é uma empresa que coloca aquilo no risco, né? Hum. Igual o risco Sim. trabalhista. Eu sei do Faz passivo uma- trabalhista que eu tenho, Isso. mas eu tenho caixa aqui para arcar isso. Eu É sei um do passivo calculado. Um passivo calculado. É, É uma Joga na contingência. contingência. Que é a própria gestão de risco, né, Caio? Que a gente Isso. gosta muito de trabalhar com isso. Mas dependendo da proporção que isso vai levando e o empresário vai Porque você carregando nunca isso, conta, né? Muitas pode quebrar vezes. a empresa. Mas também um outro ponto que é quando o empresário ele sonega, então ele deixa de pagar imposto sobre uma parcela do faturamento. E o imposto, ele é um custo, ele é uma despesa da sua atividade. E aí você acaba não considerando isso na hora de precificar o seu serviço ou o teu produto. Então ele acha que está tendo uma economia, mas na verdade ele não está repassando E isso até aquele custo. atrapalha a visão de lucro da empresa. Exato, então Ele não a sabe nem quanto ele ideia, ganha. a visão que você tem do teu negócio, ela não é fidedigna, ela não é real. Porque você não está considerando essa despesa. E um outro ponto também é a questão do retorno, porque a gente, né, a tributação, a implementação de impostos é para custear
a sociedade, a gente sabe as despesas sociais. Quando os empresários, na prática da sonegação, né, o que impacta isso? Uma falta de percepção da sua própria realidade de caixa da sua empresa. Isso, e uma falta, vamos dizer assim, no cofre público tá faltando uma parcela porque foi sonegado. E quando falta no cofre, o que o governo vai fazer? Ele precisa completar aquela parte que ficou faltando. Ele vai arrecadar como? Ele vai aumentar ou ele vai implementar novos. Então, não faz sentido, porque você deixa de pagar aqui, mas você vai ter que pagar de alguma forma. Porque quem custeia a alguém sociedade... vai pagar a conta. Resumindo... Que é sempre quem? Alguém vai pagar a conta. Então, você vai deixar de pagar agora, mas vai pagar talvez de uma outra forma. Mas você sempre vai ter que compensar. E isso vai cair no bolso do empresário, dos contribuintes. Então, não faz sentido a sonegação. Faz muito mais sentido você estar conforme e aproveitar de uma forma segura as oportunidades que você tem. E a gente tem inúmeras. Vamos falar de oportunidade, então. Legal. Tocando nesse assunto. Chegou a hora de falar então, vamos para a hora boa. Vamos começar acho, com previdenciário. Acho que é uma questão previdenciária, de forma geral, né? Eu acho que é uma questão que gostaria que você esclarecesse alguns pontos aí. Perfeito. Relacionado à folha, daí tem a questão lá que você, daí nichando um pouco também. Isso, uma coisa assim que é bom a gente já começar, é que a gente muito na prática, principalmente quando a gente fala com profissionais da área da saúde, é entender que a contribuição previdenciária é um tributo, é obrigatório. Né? Então a gente muitas vezes vê que o pessoal, mas eu já pago imposto de renda, por exemplo. Por que eu tenho que pagar INSS? Porque ele é um tributo obrigatório que tem o mesmo fato gerador, mas é uma obrigação. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que recolher, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar, assim como a gente não tem como escapar das outras formas de tributação. Mas, o que tem acontecido muito na prática, principalmente com esses profissionais da área da saúde? A gente sabe que, pela própria atividade deles, eles acabam prestando serviços e tendo vários vínculos, né? Múltiplos vínculos. Então, começa ali trabalhando como um profissional liberal que presta serviço através de um convênio, 2 convênios, né? Presta serviço numa outra clínica, dá aula na faculdade ou começa a fornecer cursos. Então, a gente sabe que eles estão variando muito as fontes de renda. E cada uma dessas fontes acaba acontecendo esse recolhimento, né? Porque muitas vezes esse recolhimento ele já vem deduzido no pagamento. Então, você já tem esse valor retido. E a gente sabe que pelo regime geral da Previdência, a gente tem o teto de contribuição. Então, tudo aquilo que você recolher acima desse valor é um valor indevido. E isso não vai reverter em benefício ali do contribuinte. E da mesma forma como a gente falou, você também não vai receber uma carta da Receita Federal falando, olha, você está recolhendo acima do teto. E é engraçado isso, né? Porque às vezes você poderia estar se utilizando desses valores que você está recolhendo indevidamente, né, Rodolfo? Perfeito. Vamos pensar, hoje a gente até estava falando sobre isso, né? Vamos pensar que a gente passa anos recolhendo indevidamente. Se a gente pegasse todo esse valor e colocasse numa aplicação. Exato. Quanto de renda Isso você não traria, conseguiria exatamente, fazer com o pagamento de um uma outra tributo aposentadoria. indevido? Uma outra aposentadoria, uma aposentadoria privada. Você conseguiria ter outros meios de receita, porque você deixou de fazer uma análise ali, um planejamento previdenciário, uma revisão dos seus créditos previdenciários, quando na verdade existe uma legislação que te permite fazer essa revisão. Exato. É o que diferencia a empresa que dá certo da empresa que não dá certo. Então, quando a gente está ali nesse limite de sonegação, de recolhimento a maior, a gente está acumulando isso, vai levando de novo, tá difícil hoje. Fica tranquila. Tá difícil hoje. Não sei o que aconteceu. Fica tranquila. Tá bem, pô. Tá super bem, vai. Senhora. Vamos voltar. Bom, vamos voltar. Deixa eu lembrar onde que tava. Não, começa de novo, fala do que você falou em questão do previdenciário. E eu vou falar da questão. Cara, eu tô cansada, Tá, não tô conseguindo. Processar. Juro. Vamos lá. Hoje a gente estava conversando sobre uma Isso. questão, assim, extremamente importante.
Porque às vezes o contribuinte ali tem valores indevidos a recuperar, Recolhe a revisar, acima do recolhe teto. acima do teto. E a gente estava falando, teve uma reflexão hoje, né? Imagina se ele pegasse todos esses valores que ele passou anos recolhendo indevidamente, colocasse esses valores no investimento. O quanto de benefício que ele teria? Ele teria uma outra aposentadoria muitas vezes, né, Rodolfo? Exatamente. E é igual o fluxo de caixa, por exemplo. É o que a gente comentou aqui, o que ele não entende. Por que a concorrência dele tá indo super bem, tá conseguindo ter, às vezes, um preço mais acessível, tá conseguindo comprar um novo equipamento e etc. E ele não. Talvez seja no mínimo detalhe do recolhimento de INSS é maior. Às vezes é um detalhe que a É um lei detalhe. permite, que existe uma Exatamente. permissão legal, Exatamente. e isso não está sendo visto. E é importante assim, daria para ele ter 2 aposentadorias, daria para ele estar num fundo de investimento, mas talvez a gente não olhe para o mais básico, que é que o negócio dele precisando de caixa para sobreviver. Exatamente. Até porque, falando de caixa, quando você traz a recuperação de crédito, ou como você apura o crédito para você trazer para o fluxo de caixa, isso tem um impacto enorme no resultado. Com certeza. Né? A gente sabe Com disso, certeza. que tem muitas empresas que até os relatórios anuais, né, vêm com aquele, nossa, a gente apurou tanto de crédito, a gente tem milhões de tantos de Sim. crédito, e aí naquele resultado, ainda que tem uma taxa de endividamento, né, ponderável, Uhum. mas a hora que você, mas quanto tem de crédito a receber de ICMS, um exemplo? Né? Exato. Nossa, tem não sei quantos milhões. Uhum. Opa, peraí. Mas você já deu entrada? Não, mas está no meu caixa. Exato. No É. meu fluxo. Eu já vi, eu já apurei Eu- e já eu tenho já reconhecido. provisiono, aham. E já tenho reconhecido, né, pelo No governo circulante federal, ali, governo, ou no no nosso. É, aí caso o faz ICMS esse- é governo estadual. Mas essa já tem questão isso do balanço reconhecido. ali, né? De fazer essa Começa a essa fazer parte da identificação. operação. Até para você, às vezes você precisa levantar uma grana, né, vamos dizer assim, a hora que você, É um você vai respiro, mostrar. né? Na Não verdade, pode deixar isso de ser é uma visto como prática isso. muito comum, né? É. De empresas de Exatamente. médio e grande porte. A Principalmente gente quando pega fala os substituição, balanços, né, tributária. porque eles estão mais, assim, por dentro Mas dessas eles são situações. mais fiéis à realidade da empresa, né? Quando uma Isso. empresa, às vezes, ela é maior a nível de... Até com outros tipos de fornecedores que também já estão acostumados com esse tipo de restituição, ela acaba ouvindo muito, ela entrando mais nesse mundo. Sim. E eu vejo que hoje a nossa dificuldade, a objeção realmente dos nossos clientes é também escutar muito o que os outros falam. E não, Uhum. às vezes, buscar um especialista para que ele realmente analise o seu caso concreto. Então, Sim. eles, né, sempre vêm com um discurso. Mas eu ouvi dizer que recuperar créditos tributários É o filtro da maneira errada. é o filtro da maneira errada. Então, assim, mas que tipo de profissional você contratou para recuperar o seu crédito? É. Qual foi o procedimento, Falta o ser método mais que curioso também. Falta ser né? mais curioso. A ponto de ler um pouco sobre, pede relatório, né? Questiona. Identifica o que as grandes empresas fazem. Porque assim, a gente tem que, os empresários menores têm que entender que você não tem que, você óbvio tem que dominar o que você faz, mas você tem que ter um conhecimento mínimo de todas as áreas que envolvem a tua empresa. Exatamente. Por mais que a gente saiba que é um assunto muito técnico, né? Mas essa questão que a gente observa muito em colocar isso na mão do contador e simplesmente fechar os olhos, a gente sabe que é o cara de confiança, isso é muito importante. Mas também é importante que você esteja a par do que acontece na parte fiscal da sua empresa, para que você possa cobrar o seu contador, Sim. cobre relatórios mensais. Aliás, isso faz parte da contabilidade. A Exato. contabilidade não é só Perfeito. gerar guia mensal. É Exatamente. apurar DRE, é apurar Boa, balanço, perfeito. é fazer escrituração. Cobre isso, mas não para falar assim, você está fazendo seu trabalho? Não, para você ter Sim. conhecimento Isso. de como está a sua O empresa. delegar, mas não o delargar. Exatamente. Você também tem um olhar crítico sobre Para você isso. ter um olhar pro ano seguinte. Porque se você não acompanha DRE da tua empresa, e muitos empresários, principalmente quando a gente pega empresas do Simples Nacional, não tem esse tipo de Não é documento. só simples, não. Então, não tem esse tipo de documento. Como que você vai projetar, como você vai Simples, planejar ações para o ano futuro se você não sabe nem como que tá esse ano? Como que você vai tomar decisões no decorrer do Eu ano já percebi sem que às vezes ter um eles conhecimento nem dicionário? querem ver, né? É que Mas o ele acesso, tem que ter um parâmetro, Tem, né? para você poder ver o o que acesso ao precisa contador ser ali é feito. só no final do mês, na hora que gera a guia. Explore, né, o seu contador. Exato. E o que eu acho interessante, assim, e a gente tem tido sorte de encontrar profissionais
cruzando, né, o nosso caminho aí com as nossas consultorias e a gente fazendo parcerias, realmente nesse sentido, do que uma consultoria jurídica nesse nicho ela pode agregar? No que a gente poderia estar contribuindo com o contador? Porque é como você disse, Helena, faz parte também do serviço de contabilidade, mas a gente também entende que a gente tem um limite de atuações. Sim. E aí vai chegar num determinado momento que aquele contador ele vai precisar de uma ajuda para fazer aquele tipo de trabalho, ou ele vai ter que cobrar algo a mais por isso também, e a gente também entende que às vezes é difícil o empresário entender que além da mensalidade, existe uma contrapartida de um trabalho ali distinto, que mensalmente tem que ser realizado para que ele seja efetivo. Mas a gente também tem visto aí uma quantidade de novos profissionais da contabilidade interessados em trazer uma especialização de uma visão mais diferenciada, que são modernos. Rompendo um pouco. E a questão da contabilidade também, como a gente falou aquela parte da recuperação, tem também a parcela da empresa, porque o contador ele precisa estar munido das informações para ele poder gerar um DRE e um balanço. Então, muitas vezes também a contabilidade não consegue fornecer isso porque o próprio empresário não entrega as informações. Mas assim, é aí que está a importância do empresário ter consciência de que isso é importante e ele tem que colaborar. Ele precisa desses dados. Então, senta ali com o teu contador, né? Forneça o que ele precisa, entregue o que ele precisa e cobre dele esses relatórios para fazer esse acompanhamento junto, né? Porque aí você consegue tendo essas visões e principalmente a questão das oportunidades, aí o contador vai conseguindo precisa ali de um auxílio para ter essa visão também da consultoria, dessa visão de reduções, de oportunidades de restituições, então é muito importante estarem juntos. Mas vamos falar um pouquinho ainda de oportunidade, porque o cara quer ver o dinheiro na mesa. E a oportunidade. Vamos falar do que o empresário quer. Como que a gente vai reverter esse dinheiro para o empresário? Quais são as oportunidades aí, Rodolfo, que a gente tem na área médica? Legal. Queria ouvir um pouco sobre isso. Legal. Vamos falar das oportunidades na área da saúde, como um todo. A gente tem alguns dados de cada 10 médicos profissionais da saúde, 9 recolhem impostos de maneira indevida. Seja através de um imposto a maior como INSS, ou no CPF, ou na pessoa jurídica, ou não recolhe. Então, algo de errado está acontecendo ali. E aí é o que a gente está comentando até agora. Então, isso é culpa da contabilidade, é culpa do médico, é culpa da pessoa que cuida desse CNPJ. Acontece que a gente não está aqui para definir um culpado especificamente. Sempre encontrar uma solução. Exato, a gente tem que encontrar a solução. Então, da forma que está lá, a gente encontra a solução. E aonde está essa solução? Está na lei. A legislação nos permite fazer isso. Então, vamos falar de oportunidade, como a oportunidade da equiparação hospitalar. Então, a oportunidade da equiparação hospitalar está aí para clínicas médicas, laboratórios, clínicas odontológicas aproveitarem. O que é esse benefício? Esse benefício nada mais é do que a redução de 2 impostos ali, desde que essas clínicas estejam no lucro presumido, que é a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, é uma redução de alíquota que, somando ali na folha, pode dar até de 60% a 70% de redução desses impostos. Então, é algo significativo, correto? Sim. Mas isso é uma mágica. Isso está na legislação, está lá para ser usado. É um benefício. É uma lista enorme, né? É uma lista enorme de procedimentos. E como que eu posso aproveitar isso? Aí vem o que a gente citou até agora. Primeiro eu preciso estar ali recolhendo os impostos de maneira correta. E aí eu consigo aproveitar, identificando. Cada e ali eu consigo aproveitar esses benefícios. Então é um trabalho conjunto, é importante entender isso. Então é um trabalho da pessoa que emite a nota fiscal. É um trabalho de quem coloca o procedimento, escreve esse procedimento. É um trabalho do contador e é o nosso trabalho juntar tudo isso, juntar essa soma de esforços ali para trazer a restituição para o cliente. O benefício, né? Isso tocou num ponto que eu achei bem interessante. Esses dias eu escutei assim, de uma parceira. A gente lê lá, mas o que é serviços hospitalares? Como é que a gente consegue falar para o profissional da saúde
para que ele possa entender realmente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, como é que é quando ele faz uma consulta e existe um exame junto com essa consulta? O que seria esse procedimento, para ficar claro para ele, Legal. aonde que a gente conseguiria encaixá-lo numa eventual restituição? Legal. Ó, primeiro que a gente tem um rol, digamos assim, taxativo de procedimentos. Aonde está esse rol? Então a gente pega e vê o que a própria Receita Federal nos fornece. Então a gente identifica ali o que ela tem, o que não tem de procedimento. O que a gente tem aqui, consulta não entraria nesse benefício de equiparação hospitalar. E aí, outros... Tá difícil hoje. Cara, vai lá, fala que aí. é mais técnico isso Pega, aí. Então vamos voltar lá. Volta, faz, cara, eu não tô tá. conseguindo. Vou fazer a Faz. pergunta e você Não, complementa. tá bom. Não, Cara, tá eu- ótimo. Faz E parte. quem faz parte. Tem dia que sai, tem dia que não sai. É curioso essa questão, e a gente vai lá, e eu escutei esses dias de uma parceira, e ela falou assim: mas a gente lê lá, mas o que são esses procedimentos? Aonde que a gente conseguiria encaixar o profissional da saúde para uma eventual restituição? Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ali numa clínica médica, se ele tem a realização de algum exame, quais são os tipos ali de procedimentos que a gente conseguiria fazer equiparação com os procedimentos hospitalares e a gente conseguiria encaixar esse profissional da saúde para obter o benefício da restituição? Certo. Sobre essa oportunidade, né, que quando ela surgiu foi em 2009, que a gente teve uma alteração na lei que incluiu como uma exceção para ter essa redução os serviços hospitalares, né, na questão da tributação para os prestadores de serviço. Então, a gente tem uma tributação genérica para prestadores de serviço, que a gente tem uma base de cálculo de 32%, uma margem de lucro presumida de 32% e uma exceção que enquadra os serviços hospitalares com uma presunção de lucro de 8%. Então, a gente tem essa redução drástica. E aí, muito se suscitou o que seriam serviços hospitalares, porque a própria legislação não definiu esse conceito. E aí, isso foi para o judiciário, que aí houve uma definição pelo STJ de que... Então, é algo concreto já. É algo concreto, mas acaba sendo algo ainda abstrato. Né? Igual a gente tem a questão dos insumos, que muito se discute sobre qual é o conceito de insumos, porque isso depende. Então, a gente não tem uma definição exata de todos os procedimentos, né? O que realmente tem que ser feito é uma análise, no caso concreto, para ver se isso se enquadra ou não como serviço hospitalar. Mas análise com base no quê? Então, existe a RDC da Anvisa, que é onde delimita os procedimentos, as formatações dos serviços prestados na área da saúde. E a Receita Federal, por sua livre e espontânea vontade, definiu que, para serviços hospitalares, tem que se enquadrar nas atribuições de 1 a 4 da RDC da Anvisa. Mas isso não existe, por exemplo, essa previsão não está na lei. Mas, pensando em procedimento administrativo, a gente segue essa determinação da Receita. Então, a gente avalia quais são essas atribuições e a gente faz esse comparativo. A gente avalia quais são os procedimentos realizados pela clínica e a gente faz esse link com a RDC e identifica se está previsto lá, Legal. a gente aplica. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para o empresário. Um cardiologista, por exemplo. Quais seriam os procedimentos que, se ele realizar na clínica dele, a gente conseguiria eventualmente conseguir enquadrar ele com esse benefício? No caso de cardiologia, outras especialidades, a gente acaba tendo, pelas determinações da Receita e trazendo a questão dessas atribuições, que se enquadra procedimentos de exames, procedimentos de cirurgia, tudo aquilo que tiver... Um ultrassom, Exatamente. um eletro, isso se enquadraria. Exato. A gente até a gente gosta de fazer o inverso, né? A gente faz por exclusão aquilo que não entra, porque o rol de procedimentos, como não existe uma delimitação, ele fica em abstrato, é mais fácil a gente excluir aquilo que a Receita já coloca, que não é aceitável. Porque ela mesma não bate o martelo em quais procedimentos se enquadram. Ela sempre deixa claro que o próprio contribuinte tem que fazer essa análise, essa interpretação, desde que ele não aplique esse benefício, por exemplo, para consultas, né? Mas assim, para a gente conseguir fazer essa interpretação de qual procedimento enquadra ou não,
é importante a gente buscar o conceito. Então, a gente tem que, quando a clínica demanda uma estrutura, um equipamento para realizar aquele serviço, muito provavelmente isso vai ser passível de ser alcançado por esse benefício. Hoje a gente estava conversando à tarde, relacionado muito a essa questão, né, das dúvidas que surgem do empresário sobre esses procedimentos. Então, vamos dizer, se ele faz algo se no hospital, se ele fosse passar por um atendimento num hospital, ele chega lá no hospital, ele faz lá um pré-atendimento, ali na triagem, vamos dizer, e imediatamente ele é encaminhado, às vezes, para fazer um exame, seja um eletro, um ultrassom, um raio-x, algo ali, né, que, consequentemente, existe um procedimento. Se esse profissional da saúde, dentro da clínica dele, seguir essa mesma linha, né? Além ali do inicial da consulta dele. Então, ele faz a consulta e já no segundo momento, essa rotina de atendimento, ele já pega o paciente dele e encaminha para um determinado procedimento que seria realizado no hospital. Claro que não de forma, né, obrigatória, a gente estaria encaixando, mas dentro desse procedimento a gente consegue com mais facilidade encaixar ali dentro desse benefício. Sim, até porque a gente chama já de equiparação hospitalar justamente porque o conceito era de que procedimentos, né, que são adotados e prestados dentro do ambiente hospitalar podem ser equiparados e replicados ali na clínica. Então, ainda que a clínica não tenha a estrutura de um hospital, mas se ela presta esses procedimentos que a gente encontra, a gente teria a chance de levar a gente conseguiria esse questionamento. Exato. Aí, claro, a gente vai fazer essa ponderação com a RDC, que é a legislação que traz ali essas atribuições, para entender melhor, e aí o que não encaixar, muitas vezes não vai ter uma compatibilidade exata de um procedimento. Então, a gente busca esse suporte nas próprias decisões da Receita, porque os contribuintes vão formulando consultas na Receita Federal. Aliás, isso é um direito de todo contribuinte que muitos nem exploram. Qualquer dúvida de tributação, você formula uma consulta e a Receita te traz qual que é a normativa para você se fundamentar. Então, a gente tem, tanto que essa oportunidade, ela é direcionada, quando a gente fala de serviços hospitalares, em tese para clínicas médicas. Contudo, pelo conceito do benefício, né? As clínicas odontológicas começaram a questionar se esse procedimento, se esse benefício não se estenderia a elas. Então, elas foram formulando isso, tanto no judiciário quanto na própria Receita. E hoje a gente tem já inúmeras respostas, né, da Receita Federal positivas de que, se você preencher os requisitos da oportunidade e o procedimento da clínica odontológica estiver contida nas atribuições de 1 a 4, a gente tem a possibilidade desse benefício. Então, por isso que é muito delicado, né, embora seja uma oportunidade já mais antiga, que a gente tem desde 2009, ela é muito minuciosa, essa análise. Então, a gente precisa ver esse comparativo. Mas a gente tem essa questão de uma forma geral, para ficar mais claro, se a clínica odontológica de fisioterapia médica desempenhar procedimentos além de consultas, se não é aquele consultório onde o médico só atende o paciente, né, numa salinha, ele tem já algum equipamento, fazer um procedimento, um exame, ele já tem que ficar alerta de que ele pode estar perdendo essa oportunidade de reduzir a carga em talvez até 70%. Você falou hoje também a questão da clínica odontológica, né? A gente comentou, agora está muito em evidência o odontológico olhando para a estética, né? Eu gostei daquele termo que você falou, pérfuro cortante. Tá. Podia falar um pouquinho mais também sobre essa questão? Porque esse mercado, essa área da estética, ela tá muito, né? Tá numa crescente, tá num exponencial. E aí também vem esse questionamento, né, dos clientes. Mas o Botox entra? Será que a harmonização facial eu conseguiria? Então, você consegue explicar né, para essas áreas, como é que a gente faz essa diferenciação com essa palavra aí, que eu não vou repetir porque eu vou errar? Vou deixar para você repetir. Na verdade, que a gente conseguiria fazer essa diferenciação e encaixar no benefício. Tudo isso que a gente traz é embasamento, interpretação que a gente faz das próprias decisões que a gente tem na prática. Mas é porque essa oportunidade, ela surgiu através de 2 pontos, né? Um que é o conceito da saúde. Então, procedimentos que visam a saúde têm um olhar diferenciado, a própria Constituição tem toda essa proteção. Então, por isso elas são suscetíveis, né, e merecem esse benefício. Então, um ponto é a questão do próprio procedimento em si, do bem que ele, né, tutela. E o segundo ponto é a questão dos custos.
Então, o que a gente sempre avalia? Se é um procedimento relacionado à área da saúde, que é uma área, né, resguardada, e se existe um custo diferenciado nessa prestação de serviço. Foi isso que o benefício veio para trazer uma justiça, porque você tem, se você aplicar a mesma tributação para um consultório simples, de um médico, 2, 3 médicos que fazem só o atendimento direto ao paciente, só de consulta, né? E uma clínica que tem que montar uma estrutura, que tem que contratar mais colaboradores, que tem que ter equipamento para fazer procedimentos ou comprar os materiais, como que você vai aplicar com justiça a mesma tributação, a mesma carga, que é uma carga altíssima, prestação de serviço? Então, uma das ideias desse benefício é justamente isso. Então, quando a gente tem a questão da estética, embora a gente questione, mas estética será que realmente está dentro do conceito da saúde, né? Mas a discussão não é com relação a isso, a gente tem a questão dos custos. Porque você tem os materiais, você tem um procedimento que exige um cuidado porque ele perfura, né? E isso se realiza no ambiente hospitalar, mesmo que talvez não com o mesmo caráter, com a mesma intenção, mas o procedimento em si, ele se assemelha ali, e acontece na ao própria que clínica. Até acho que existe, né, a questão de você ter um kit para primeiro socorro, de UTI, tanto que né? a própria, para os alvarás, você tem as normas da Anvisa a ser seguida. É diferente de você vai montar um consultório para atender sua consulta. É diferente, por exemplo, da questão da ortodontia. Exatamente. Que a gente está tendo aí uma barreira hoje, a tentativa de enquadrar, nesses benefícios, e a gente está tendo uma negativa aí hoje, tanto da Receita quanto dos próprios tribunais. Porque a gente não tem ali a necessidade de fazer nenhuma incisão, né? Como que é aquela palavra bonita? Pérfuro cortante. Pérfuro cortante. Então, são esses pontos que a gente avalia. Por isso que é difícil, não é algo que a gente consegue aplicar automaticamente, né? Não é uma receita que a gente enquadra perfeitamente ali. E aí, esse ponto que você falou, acho que é muito interessante a gente falar que planejamento tributário não é receita de bolo. Não é. Eu acho que é o que a gente vê aí muitos profissionais vendendo no mercado, né, Caio? E a gente vai se deparando com que as pessoas realmente, olha, para isso daqui a gente segue essa fórmula X, para isso daqui a gente coloca nesse software aqui, para isso daqui a gente tem esse tipo de direcionamento. Mas quando, na verdade, cada caso, né, vai ter que ser analisado, vai ter que ser feito um diagnóstico personalizado para aquela empresa. E o que a gente se depara muito na prática, que eu tenho visto, é que nem sempre, às vezes, aquele primeiro cenário que a gente imaginou para o cliente, ele também vai acontecer. Sim. Quando a gente passa a acessar a documentação e a gente passa a internalizar realmente a contabilidade, a internalizar como que é o comportamento daquela empresa, às vezes a gente também acaba indo para um outro caminho de planejamento tributário. A gente tem que ver a viabilidade, né? E a gente revisita, às vezes, até o nosso próprio entendimento inicial ali de um determinado caso. Eu acho que é isso que é o complexo no trabalho. Exato. Você ter que ter uma análise profunda para você conseguir dar um diagnóstico mais assertivo para o seu cliente. E aí a gente volta no tema inicial da fiscalização, dos problemas que a gente tem nesse tipo de trabalho, é quando a gente tem profissionais, empresas trazendo o que a gente fala de oportunidades de prateleira, que aí você pega um produto e replica em todas as empresas. E não é assim, cada empresa tem a sua realidade. Tem que ser algo personalizado, tem que ser analisado com minúcia cada empresa, porque cada empresa tem uma particularidade diferente. Diagnóstico e remédio, né? Exatamente. Remédio. Falando um pouco dessa parte do remediar, assim, trazendo também para a prática, Rodolfo. Então, beleza, a gente fez o diagnóstico, a gente viu ali a oportunidade, né? E qual que é o próximo passo, né? A gente conversar, né, com a empresa, né, com o médico, né, com a clínica, com o dentista, enfim, né? E aí como que a gente depois avança nesse sentido, né? Queria que você falasse um pouquinho na prática, assim, a gente avança com a apresentação do diagnóstico. Perfeito. E como que funciona? A primeira é a reunião, entender ali o que está acontecendo realmente com a clínica. O diagnóstico nada mais é do que a coleta de documentos, então é onde a gente passa o chamado pente fino. Traz o contador pra gente. Traz o contador pra gente. Confia. Exatamente. Mas é o trabalho conjunto. Então, todo o trabalho ele vai ser desenvolvido conjuntamente. Então, o diagnóstico é só o primeiro cenário. É para falar as oportunidades que a gente tem na mesa, digamos assim. Legal. E dentro dessas oportunidades, a partir dali começa o trabalho complexo, para nós e para o cliente a tranquilidade de que aquele benefício vai ser colocado em prática. Tá, próximo passo. É todo um processo que envolve
tanto desde as segregações de nota, a parte da consultoria dos procedimentos a serem adotados lá internamente. Então, como a gente já comentou aqui, quem emite a nota, quem coloca o procedimento, se a nota está sendo emitida da maneira correta, por exemplo, se está vindo com o código correto, então tudo isso faz parte. É a hora de regularizar ali, de fato, toda a situação. Exatamente. Levanta o que foi para trás, para recuperar. A gente fala muito de restituição aqui, e tem outro ponto muito importante, que talvez não dê a restituição, justamente por não atender todos os requisitos, mas a regularização. Então, é a partir do próximo mês já começar a colher os benefícios. Sim. Então, o próximo passo é força-tarefa, trabalho em conjunto e definir os processos até a regularização. Então, o que a gente consegue, então a gente revisita toda essa parte, né, dentro do que a gente diagnosticou, vê o que tem oportunidade de valor, e aí a gente pode ver a questão da restituição e regularização. Exatamente. Aí, e dentro da restituição e da regularização... E restituição não é só a questão de retomar o dinheiro. Legal. Trazer de volta. Esse ponto é bacana falar. Primeiro que a restituição depende do crédito, da restituição que vai ser feita. Não tem um período assertivo. Então, olha, no mês que vem, daí 3 meses, daí 6 meses. Pode levar ali alguns anos até a Receita efetivamente pagar. Aí o empresário já fica preocupado, né? Mas eu não vou fazer isso para receber. Acho que a primeira pergunta que ele fala, né? Mas quando que eu vou ver o dinheiro, né? E é bem legal que a gente tem um sistema de compensação. Então, a gente pode pedir a restituição, enquanto isso a gente vai usando a compensação. Ou seja, vai abatendo desse saldo de restituição os valores no lucro presumido, no caso que a gente está falando aqui da oportunidade. Ele já consegue ter um benefício imediato. Exato, trimestralmente. Então, no primeiro trimestre, depois que a gente regularizar a casa, digamos assim, ele já consegue aproveitar esse benefício. Então, olha, eu pago 100 mil de imposto. Então, a gente regularizando ali para reduzir esses 60%. Inicia com a compensação. Exatamente. E depois, no próximo lá trimestre, frente, ele já consegue compensar. Exatamente. Aí, no caso, ele acaba tendo 2 benefícios se a gente conseguir implementar, porque a gente reduz, né, cerca de 60% do imposto que ele já vai começar a apurar. E aí, aquele restante, os 40%, a gente compensa com o crédito que nós levantamos. Então, a gente zera. Então, a gente consegue, através da compensação, zerar ali os tributos federais que ele vai pagar. Então, a gente abate PIS, a gente abate COFINS mensalmente, imposto de renda e contribuição social trimestralmente. E essa informação de compensação, ela também via sistema? Tudo eletrônico, via sistema, automática, imediata. Tanto o pedido de restituição quanto a compensação, a gente faz hoje através da web, né, que é um programa online que a Receita... Acho legal para falar isso, porque fica transparente, né, no sistema. Né? É para tirar a burocracia de como que é feito. Não é tipo, eu tô falando para compensar, fica aqui na contabilidade. Como que faz isso, né? É legal trazer essa questão do procedimento. Então, hoje é no próprio portal da Receita Federal, é online que a gente faz. Ou seja, algo ali que é transparente, que pode ser consultado, pode ser acompanhado pelo próprio cliente, também. que eles estão vendo. Tem como o próprio cliente, se ele tiver o certificado digital da empresa dele no computador, fazer esse acompanhamento. Ele pode fazer esse acompanhamento, pegar o extrato das compensações, ver o que foi compensado, que dia, qual foi a atualização do crédito, porque esse crédito ele é atualizado. Então, é totalmente acessível. Para o próprio cliente. Eu vou acrescentar mais um benefício que eu vejo assim nas dúvidas recorrentes ali dos nossos clientes. Porque a gente fala em restituição e aí fica muito na mente do cliente que, bom, a restituição é referente aos meus 5 anos do meu passado. Só que ele esquece também que daqui para frente, ele vai ter um benefício. Perfeito. Porque como você bem colocou, né, Rodolfo, a gente vai fazer a regularização daquela empresa. Então, ele deixou de ter um benefício aqui para trás. Porque às vezes tem esse questionamento, né? Mas a minha empresa ela ainda é jovem, ela tem 2 anos, ela tem 3 anos. Eu abri faz pouco tempo, mas assim, não vale a pena para mim. E aí vale a pena por mais esse benefício, porque você vai estar fazendo uma regularização que daqui para frente você vai ter um benefício. Exatamente. Para que você vai pagar 5 anos indevidamente para daqui pra 5 que anos fazer você o falou, bom, retroativo. agora eu já paguei indevido 5 anos, eu tenho direito à restituição. Começa já a fazer de forma organizada. Coloca dinheiro pro caixa da sua empresa. Pega aquele dinheiro, investe em outras coisas. E aí volta que não empresa. existe receita de bolo. Então isso nada mais é do que um planejamento tributário. Quando a gente identifica a oportunidade de restituição ou regularização dali para frente,
Esse diagnóstico que a gente está fazendo de fato, nada mais é do que um planejamento. Então a gente passa o pente fino em todas as oportunidades. O que é isso? É planejar os próximos passos da empresa, seja através da regularização dali para frente, seja através da restituição. Aí, por óbvio, a forma que vai usar a restituição, como que ele vai aproveitar esse dinheiro, da mesma forma a regularização, essa diminuição de imposto, aí vai do planejamento do empresário, exato. E eu acho que é importante a gente dizer também que tudo isso é tomado em decisão conjunta com o cliente. Isso. Então, o cliente, ele sabe exatamente qual vai ser os próximos passos, ele deve saber, ele deve ser informado dos próximos passos. E ele deve ser informado, olha, essa questão aqui, existe já uma decisão que está consolidada dentro da Receita, então aqui a gente pode ir com segurança, aqui a gente tem um sinal amarelo, onde a gente vai ter os créditos ali que a gente ainda tem uma incerteza, uma discussão, e a gente vai ter os créditos que a gente tem o sinal vermelho. Isso. E aí eu sempre falo, né, vai do risco do apetidor, do investidor. Do perfil, né? A gente sabe que tem alguns mais ousados. Mais conservadores ou mais ousados. Então, assim, esse medo, ele tem que ser retirado do empresário, porque a gente hoje, com a tecnologia e com o serviço especializado, consegue enquadrar esse crédito nessa sinaleira. A gente faz essa classificação. E aí traz na mesa e aí o cliente a gente vai decidir em conjunto e faz a escolha dele ali do que ele com clareza. É mais uma vez a história do filtro. Então, filtrar o que já está decidido, já está debatido, que é direito, e do que ainda, olha, vamos discutir isso judicialmente. Então, é fazer esse filtro. É não imaginar que todo crédito é vermelho, que todo crédito eu corro o risco de uma fiscalização. Ou que todo crédito a Receita vai vir Exatamente. atrás de mim. E é importante falar sobre a fiscalização também, que tá tudo bem se a Receita fiscalizar, desde que faça o procedimento correto. Que o empresário tem muito receio dessa fiscalização. E é totalmente compreensível pela burocracia do nosso sistema tributário. Então, a gente, como já falou, que a Ilana falou desde o começo, é um dos sistemas mais complexos, é os que mais tributam. Então, a gente tem nos primeiros 2 anos de vida de todas as empresas, é onde elas costumam fechar as portas. Mas por quê? Por causa das burocracias. Quais são as principais delas? Bom, primeira, legislação tributária. Então, é o pagamento de imposto mesmo que pesa ali na mesa. Então, esse planejamento tributário, então é tudo que a gente gosta, né? Que é o compliance, é a conformidade e é planejar os próximos passos. Então, às vezes, o empresário ele fica preocupado com algo muito complexo. Como que eu vou planejar aqui essa parte do comercial, de CRM, isso e aquilo? E ele esquece do básico. Que é o pagamento saúde, de... né? É a saúde, tá ligado à saúde financeira. Quando eu vou fazer muito... Isso é legal quando trazendo para a prática. Quando eu vou fazer análise de risco nas empresas, óbvio, né, que a gente vê ali... Normalmente, quando a gente fala de financeiro, contábil financeiro, fiscal, tributário, é fluxo de caixa. É fluxo de caixa. E arrepia também essa questão, porque a gente sabe que uma das questões, quando a gente fala de fluxo de caixa, é pagamento de imposto. Né? Então, é bem interessante quando você consegue trazer isso também para uma análise de risco, falando em fiscalização. Tá? Quando você está mais exposto não pagando, e quando você está mais exposto fazendo o correto. Entendeu? Fazendo o correto, obtendo o crédito você pode fazer. E isso, para empresas mais maduras, por isso que eu acho que isso é legal. Já é mais claro, né? Você traz isso. Trabalho mais direcionado. Exato. Porque às vezes é um risco. Mas não quer dizer que quando a gente olha para algumas empresas mais recentes ou que não tenham visto essa oportunidade, fala, vamos mexer, deixa a gente olhar, deixa a gente diagnosticar, né? Então, e aí com isso realmente ele tem o poder de tomar a decisão, né? Então acho que é importante a gente saltar. E é importante deixar o recado também que antigamente até dava certo. A questão da sonegação, em que sentido? Isso é muito verdade. Em que sentido? No sentido da fiscalização. E a gente escuta muito isso, né, Rodolfo? Mas eu há 20 anos. A minha empresa tem 20 anos, exatamente. Mas eu nunca fui pego. Mas o meu tio foi dentista, o meu tio conseguiu progredir ali na carreira, tudo certinho, sonegando impostos. Hoje é diferente. Hoje, se você sonegar, não vai dar certo. Os sistemas da Receita estão cada vez mais inteligentes. A gente fala que é perfeito o cruzamento, né? Ele é perfeito. São os melhores softwares questão de tempo. Do mundo. Então a gente tem o Pix hoje. Antigamente a gente tinha o dinheiro vivo, que facilitava essa sonegação. Cartão de crédito, né? Cartão de crédito. A gente tem o Pix. Então, assim, a Receita sabe que você está sonegando. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a exposição para uma sonegação é bem maior do que a exposição para você tentar buscar um crédito. Exato. Eu falo muito que não é se
a receita vai vir. É quando? Ela vai vir. É quando? Porque isso tá no sistema. E agora tá cada vez mais próximo. Justamente por conta dessa informatização mais que tá... justificável, né? De buscar o cara que tá sonegando, né? E não o Exato. cara que, de repente, tá se apropriando de um crédito indevidamente. Isso, Ainda que a aí gente que não tá tá. falando de se apropriar indevidamente. A gente tá falando de se Ele tá apropriar buscando devidamente. o direito que é exatamente. dele, que a legislação permite que ele faça. O sinal de alerta não é daqueles contribuintes que estão solicitando a restituição. Acho que eu vejo que os empresários que eles têm muita ideia assim, que tem um computador gigante, aí ele transmite o pedido eletrônico de restituição e acende uma luz lá no computador da Receita e aparece. A empresa tal está pedindo Vai lá. crédito, vai lá. E tem Mas, mais. Gente, E que então- a fiscalização vai sobre todos os cenários da empresa. Não, aí ela vai- não é vai só olhar sobre a e vai restituição. analisar. E aí tudo, ele é esquece isso. que aí ele foi viajar, gastou 30 mil no cartão de crédito. E aí ele que acha ele- que que isso ele aí tirou um carro passou. Fala zero, que que ele o comprou imposto uma de casa. renda dele é exatamente. isento. Tá tranquilo, isso aí passou batido, Isso daí ninguém tranquilo, viu. a Receita, o gigante da Receita Ou não seja, viu essa isso, luz foi já tá viajar junto. acesa lá, Essa luz já tá entendeu? acesa. Ela já tá acesa lá. Pessoal, indo um pouquinho acho, pro final já, né? É, caminhando, porque é tanto assunto Muito, nossa, só que Mas a eu- gente teria aí muito espaço para discutir, mas a gente sem vai dúvida. continuar discutindo esse tema. Acho que é um tema que é de muito interesse dos empresários, de interesse comum de todos, né? E nem, Contador, e nem falamos da parceiros. reforma, hein? E Fica nem pro falamos próximo. da reforma, mas vai ficar pro próximo. É isso. Para não esgotar, né, também, né? Eu acho que é um tema que vem à tona, mas eu acho que a gente pode, que ao mesmo tempo, né, que tá aí, a gente tá olhando, tá o sinal vermelho, tá o sinal de Sim. alerta, o que vai acontecer. A gente já vê os estados se mexendo, né, relacionados principalmente nas questões das alíquotas aí. Estão se alterando. Mas assim, eu acho que é o momento também do empresário pensar, né? Seja ele estando no lucro presumido, tendo oportunidade de lucro real. A gente sabe que tem uns trabalhos também para quem está na Simples se adequar ao lucro. Sim, e pro fazer lucro uma presumido, migração, exatamente. né? Eu acho Então que existem alguns esse- trabalhos nesse sentido Esse momento. que às vezes é oportuno para ele nesse momento, né? Pensando já no que realmente vai ser efetivo para a reforma tributária, né? Mas também eu acho que, como eu falei, indo para o final, eu queria que vocês de repente falassem alguma coisa que vocês estão olhando, né? A gente falou na questão de, vamos para aproveitar essa oportunidade ainda até de repente até o final do ano, né? Show. Eu Para acho que as questões é um e o que tem momento ainda, de né? amadurecimento do empresário. Eu acho que esse ano eu vejo muito isso, assim, né? Concluindo assim, acho que tudo que a gente conversou aqui, em vários sentidos. Na questão da alíquota progressiva, em relação ao imposto da doação agora de herança. Uhum. A gente vai ter tantos quesitos aí para o próximo ano, que eu acho que é o ano de que realmente o empresário ele tem que revisitar várias Planejamento. E questões os da vida reflexos da dele. pandemia, né? Sim. O pós-pandemia ali, o pós-pandemia, cenário que tudo veio o ficou... planejamento tributário, o planejamento planejamento sucessório, que são questões realmente assim que para o próximo ano a gente vai ter aumento de alíquotas aí assim expressivas referente a patrimônio, tributação, porcentagens aí de doações. Então assim, acho que é um momento assim de amadurecimento mesmo. Acho que esse debate aqui ele serve para isso, para falar assim, empresário, tá na hora. Perfeito. Agora de uma forma ou de outra Eles vocês estão vão Se ter vocês que olhar pensam para eles isso. agora, estão olhando você diferente pra precisa dar um olhar sociedades diferente. de profissionais autônomos, né? Exatamente. Somos nós. Tá? É aquilo, Tamo nesse bolo. a conta vai chegar. É o que a Ilana citou bem. A conta vai chegar. Quando? E agora é a hora realmente de fazer essa revisitação. E um Vamos lá. ponto interessante O que a gente também pode? sobre a reforma, se eu puder deixar um último Não, recado deve. aqui. É isso que eu ia falar. O último- Você fica à vontade Não, legal, pra legal. gente... O último recado é, antes de se preocupar com a reforma, se preocupa com o que está acontecendo na legislação hoje, Exato. amanhã. Exato, não tem o que fazer. Antes de se preocupar com o aumento do imposto ou aquele benefício, aproveite o benefício agora. Exatamente. Até porque a gente vai ter um prazo de A gente transição, vai... né? Isso, E aí a exatamente. gente ainda vai ter a Com certeza. restituição Tem tempo desses longe. últimos 5 anos. Então, Então, você e já outro ponto acumula. importante. Com certeza, quem fizer esse planejamento agora vai saltar na colher, frente no sem momento da Com reforma. certeza. Esse o É ponto aquilo, importante. você conhecer O diagnóstico o vai cenário. trazer isso pra ele. Ele vai Vai. trazer isso para ele. Vai Enquanto- trazer, inclusive, Quem o cenário da se prepara reforma. antes, né? Sem dúvida alguma, vão Enquanto ter ele outros já está com o resultados. diagnóstico e com o primeiro passo a ser dado, Isso. os outros empresários, ele ainda está esperando. Ah, mas será que vai ser aprovado isso mesmo? E a gente já tem várias coisas que já passaram pela Câmara, são prestes a ser aprovadas pelo Senado, e o empresário está esperando. Mas é o brasileiro que Polêmicas deixa estão por por última vir. hora, né? Polêmicas Então, a hora que bate. Eu lembro que vocês estão por vir, E aí a gente a sabe gente- quem tá por trás também, né? Empresário, inclusive, né? Exatamente. Vamos Então deixar ainda
Existem tem federações, muita coisa associações que pode estão no lobby, né? A gente sabe que muita coisa vai rolar ainda, mas é importante esse recado de que a gente está na oportunidade para revisitar, ou quem já explorou alguma vez e de repente não viu, não é uma questão de benefício, e não viu adequadamente, mas também de revisitar agora, né? Vamos lá, o que eu tenho de oportunidade? Como que eu posso olhar diferente para isso, né? Ainda que o diagnóstico, como você falou, pode ser que não dê nada. Exato. Realmente você não tem. E eu falo que na pior situação, no momento do diagnóstico, você vai ter a certeza de que está fazendo tudo certo. Está recolhendo, de que está vai tudo seguir com certo. segurança, então, por que com não fazer o diagnóstico? Exato. Por que não fazer o planejamento? E então, não consegui economizar. Quer dizer que você já está economizando tudo que é possível dentro da lei. E eu digo mais, embora ele esteja correto agora, as polêmicas nós vamos deixar para o próximo podcast. Pode ser que daqui para frente haja alguma alteração onde ele precisa fazer uma adequação. Mas ele já vai ciente para o próximo passo. Exato. É desde o quadro de funcionários, faturamento, mudança na legislação, é tudo. Então o planejamento é planejar os próximos passos. Então, e aí é onde vem a questão da reorganização societária, que aí a gente vai... Aí a gente vai marcar uma outra dia para estar conversando sobre tudo isso. Mas eu gostaria de deixar assim também só um encerramento, em resumo, né, para que fique claro para o empresário essa questão da recuperação, para ter esse olhar de que a recuperação, ela é uma oportunidade de você, primeiro, conhecer a sua realidade fiscal, a realidade fiscal da sua empresa. Você possivelmente recuperar valores, então você injetar um dinheiro no caixa da sua empresa sem um custo, porque você não precisa ali fazer o investimento. E você também conseguir ter esse suporte para um planejamento futuro, né? Porque aí você tem em conta ali com o valor que você consegue se planejar e fazer um investimento no teu próprio negócio. Então a recuperação tributária basicamente é isso, não é só pontualmente fazer uma restituição, não, ela tem todo esse viés de regularização, de você conhecer a realidade do teu negócio. Vamos olhar com bons olhos. Isso, é isso que a gente quer deixar esse recado para o empresário. Pesquisem vamos mais. com bons olhos. Isso. É isso, gente. Queria passar alguma coisa também, Rodolfo? Queria deixar alguma mensagem final? Fica à vontade. Então, show. É bem isso. Vamos olhar para o agora, para o que a gente tem na legislação hoje. Vamos planejar os próximos passos para justamente, olha... Eu tenho uma mudança no que a gente comentou, no quadro de funcionários, no faturamento. Eu tenho uma mudança de legislação. A reforma chegou. O que eu faço? Então, eu tenho certeza que todo empresário vai se perguntar. Com certeza. Na hora que ele vê na TV, na hora que ele vê na internet, reforma tributária entrou em vigor hoje. Para onde que eu vou? O que eu fiz até agora? O que eu faço? Meu Deus, será que eu estou pagando o imposto corretamente ou não? Então, se o empresário planejou, fez o planejamento, se ele aproveita os benefícios, ele vai ter a certeza de que tá tudo planejado. Eu vou fazer essa... Vamos provocar o meu contador. Eu vou largar... Exato. Eu vou largar na frente do meu concorrente. Exatamente. Qual que é o objetivo? Legal. É a empresa ali, gerar transformação e lucro. Legal. Então eu tenho que largar na frente nesse cenário. Tem que ter essa visão. É planejando. Essa planejando visão de todos futuro. os cenários. É não delargar essa parte financeira apenas na mão do contador. É trazer realmente um suporte jurídico para auxiliar. Eu vou deixar minha mensagem. Por enquanto, depois a Aline que vai encerrar, tá? Mas foi um dia muito oportuno, de muita construção, né? De muita, como eu falei, foi um dia especial para a Actiló. São temas que realmente a gente precisa contar com especialistas dentro do time. A proposta é essa da Actiló, né? Desde o início, a gente unir realmente cabeças, né? Que tenham propriedade, que tenham experiências para trazer isso para dentro e a gente para repassar isso para o cliente, né, para o empresário. A gente olha principalmente empresário, né, o nosso nicho é empresário, mas e aí tendo essas oportunidades, passar o dia que a gente passou, fortalece ainda mais, né, e nos traz uma segurança maior que a gente está no caminho certo. Muito obrigado realmente por vocês estarem aqui conosco nesse dia tão especial. Nós que agradecemos. E agora com você. Bom, sobrou. Hoje é você. Hoje sou eu, né? Cada dia a gente faz aqui um fechamento e realmente, assim, pensar hoje com mais clareza. Eu acho que a palavra é essa, né? A gente fala tanto de prestação de serviço, mas existe ainda uma insegurança sobre... Eu falo que às vezes os bons pagam pelos maus, dentro de toda a profissão, dentro de toda a prestação de serviço, as nossas classes. Infelizmente, a gente tem bons profissionais e maus profissionais dentro
do mercado. Então, assim, a intenção realmente dessa consultoria, da gente trazer essa informação para o nosso cliente, é realmente dizer assim, a nossa felicidade, a nossa alegria de trazer um resultado positivo. É olhar daqui 10 anos e a gente olhar ali para o caminho daquele empresário que confiou no nosso trabalho e falar, cara, que orgulho da sua visão, do seu futuro, do que você planejou, e de ter permitido que a gente caminhasse junto com você, porque a gente tem muito essa filosofia, né? É na alegria e na tristeza. Então a gente vai acompanhar o cliente, seja na alegria e na tristeza. A gente pega na mão. É a transformação. E é a transformação, porque da mesma forma com que a gente quer que a nossa empresa prospere, que nós estejamos dentro de um ecossistema saudável, a gente também quer transportar aquilo para o nosso cliente. Claro. Então, a gente quer trazer essa segurança. E aí, formar um time realmente hoje de profissionais que estejam comprometidos com esse resultado, e eu não só falo dos valores, porque a gente vai agregando pessoas com os mesmos valores dentro da nossa equipe, mas também é desenvolver uma cultura de resultados. Então, qual é o resultado que a gente está trazendo para o cliente? Qual que é o benefício que a gente está trazendo? Né? E a gente se move por isso. Eu acho que, assim, o brilho nos nossos olhos de estar aqui numa sexta-feira, 9 horas da noite, falando de tributário, não precisa dizer mais nada, porque a gente ama o que a gente faz e a gente vai abraçar o nosso cliente e trazer o melhor para ele, acho que em qualquer hipótese e circunstância. Então, só agradecer mais uma vez e que sigam a gente nas redes sociais. E o próximo, vamos tratar das polêmicas. A pessoa gosta. Até breve. Valeu, muito gente. obrigada, valeu, pessoal. Valeu. Show de bola, show de bola. Parabéns. Caramba. Direto para mim, falando tanto de empresário, que não... Esse aqui é o cliente ideal. Na hora certa. Pega esse raio.